Olá, a paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é motivo de alegria, né? Eu estou passando por aqui mais uma vez para deixar, né, um vídeo da palavra de Deus. Isso é muito importante, né? Falando sobre a escola dominical, eu estou deixando essa palavra para mim e para você. Glória a Deus. Essa lição 9, 29 de maio de 2022, qual uma lição muito importante que ela está falando, orando e jejuando como Jesus nos ensinou. Orando e jejuando como Jesus nos ensinou. Nós precisamos, né, viver uma vida de oração e de jejum. O crente, o servo de Deus, ele precisa de estar em oração constante, porque as lutas se levantam, as tribulações se levantam. Então nós precisamos, né, de estar na presença do Senhor. Nós precisamos de estar orando todos os dias, todos os momentos, orando, buscando ao Senhor, para que quando se levantar, né, as potestades deste mundo, nós temos como resistir. Se nós buscar, jejuar, se revestir do Espírito Santo, para quando a luta se levanta, nós temos como enfrentar. Uma lição muito importante, a qual no textuário ele está falando, né? O textuário: disse o Espírito Santo, apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despedira. Atos capítulo 13, verso 2 e 3. Então estava ali, né, o Espírito Santo, a qual mandou apartar Barnabé e a Saulo, né, que é Paulo, ali já era Paulo, para a obra que o Senhor tinha chamado. Mas estava ali, eles começaram a estar jejuando primeiramente, jejuando, pedindo a direção do Senhor. Isso que é importante, é orar, pedir a direção ao Senhor, que o Senhor vai enviar o Espírito Santo a nos conduzir pelo caminho certo. Então eu estava ali orando e jejuando. Foi a primeira viagem missionária de Paulo. Primeira viagem missionária. Paulo estava ali, né? Ele estava ali preparado, estava Barnabé e Paulo preparado, mas precisava que o Espírito Santo conduzisse eles, mandasse ali, foi o Espírito Santo a mandar eles separar para ele ir à obra, fazer a obra. E Paulo foi separado ali para ir fazer uma obra, da sua primeira viagem missionária de Paulo. Você sabe muito bem da história de Paulo, quando ele era Saulo, o encontro quando ele teve com o Senhor, foi transformado. E ali passou um servo de Deus a ser perseguido também. Ele era perseguidor e passou a ser perseguido, mas continuou fazendo a obra de Deus. Deixa eu falar para você uma coisa. Não é fácil. Fazer a obra do Senhor sempre vai ter um impedimento, mas sempre o Espírito Santo vai estar te conduzindo, te orientando para você fazer o melhor, da maneira possível fazer o melhor. Então, não olhe para os problemas quando se levanta, só confia no Senhor. Se você tem a certeza do teu chamado, que Deus te chamou, vai à frente, não desista, porque o Senhor é contigo. Nessa escola dominical, nós estamos aqui para aprender com Cristo, né? Aprender com Cristo. Então aqui com a oração que Jesus ensinou, nós precisamos aprender cada dia mais com Cristo. Você vê a verdade prática, ele fala, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializa sensivelmente a vida piedosa do crente. Né? A oração, é a chave da vitória, é a oração. É orar e confiar. A gente precisa muito. Jejuar. O crente precisa se jejuar, se esvaziar dele, para que Cristo nos encha e nos capacita. Quando nós jejuamos, se esvazia de nós mesmos e o Espírito Santo nos enche. Jejum é para isso, para o crente se fortalecer na oração. É jejum e oração. Isso Jesus ensinou, Jesus estava sempre em jejum e oração. Ele deixou esse exemplo para mim e para você. Para a igreja do Senhor esteja ligada com Ele para vencer, aleluia, as adversidades deste mundo. Nós precisamos se revestir para nos lutar para vencer.
Então, o crente, a batalha do crente é esta. Diz que a oração potencializa sensivelmente a vida piedosa do crente, né? Potencializa. Então, o crente ele fica potente quando ele ora, quando ele se vazia de si próprio, quando ele enche do Espírito Santo, ele fica fortalecido no Espírito Santo. Glória a Deus. Eu vou passar lá na introdução, palavra bem rápida, na introdução. Nesta lição, aprenderemos acerca da oração, conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que orando e jejuando ao Pai em secreto, ele não estará indiferente à expiração da alma, isto é, as nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum seja realizado da maneira que Jesus ensinou. Por isso, estudaremos o modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Jesus estava ali preparando os discípulos, né? Preparando, ensinando a eles, para que eles tivessem uma vida de oração, para que eles tivessem uma vida com Cristo, para que eles tivessem uma vida, aleluia, de oração. E nós precisamos de estar em oração. Nós precisamos muito de buscar a Cristo. Nós precisamos muito de estar nos pés do Senhor. Oração é a chave da vitória. É a oração de água. Você vê o top primeiro? Ele fala assim, a oração a oração é um diálogo com o Pai. A oração é um diálogo com o Pai. Você vai ver lá, quando Moisés está lá falando com o Senhor, lá em Êxodo, no capítulo 25, e o verso 22, e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. É um diálogo você conversar com o Pai. A oração, você tem que ter intimidade de conversar com o Senhor. A intimidade você vai falar com Deus. A intimidade que você tem de conversar com o Pai. A oração é onde você tem um diálogo com o Pai e conversar com Deus. E ali o Senhor falou com Moisés. De cima, aleluia, olha bem. E ali verei a ti e falarei contigo, disse o Senhor a Moisés. Ali eu verei a ti e falarei contigo, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Glória a Deus. Do que eu te ordenar para os filhos de Israel. A intimidade com o Pai. A intimidade, Deus estava ali falando com Moisés, dando orientação como Moisés ia fazer, porque ali, aleluia, é um diálogo, Deus, você falar com o Pai. Ele estava ali, é um momento, uma hora de oração, e Deus tem falado com ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é um momento que nós temos que chegar ao Senhor, orar, buscar a Ele, para nós estar mais na presença do Senhor. É um diálogo que você tem com o Pai, está conversando com o Pai na oração. Essa escola dominical, uma revista desse trimestre, foi uma vez que tem falado muito comigo. Tem falado muito comigo, tem nos ensinado a como nós orar. Como nós orar. Eu quero falar para você como é importante, é necessário nós chegarmos ao Senhor para aprender com Ele. Escola dominical é onde nós aprendemos com Cristo. Onde está ali, Deus usa quem Ele colocar lá, pode ser qualquer um dos irmãos, irmã que Deus colocar ali para ensinar, nós estamos preparados ali para aprender com Ele, aprender a palavra dEle. Ele nos convida a estar junto aprendendo. No top 2 ele diz, a oração que Jesus ensinou. É um texto dessa lição, está falando sobre só oração, jejum e oração. Nós precisamos se revestir no jejum, na palavra e na oração. Nós precisamos fortalecer, buscar para aprender com Cristo, para nós estar preparados quando vier a diversidade do mundo. Muito importante essa lição. Você viu o top 2, como eu já falei,
A oração que Jesus ensinou. A oração que Jesus ensinou, você vai ver lá em Mateus, no capítulo 6. Jesus fala, né, sobre a oração. A semana passada eu estava falando um pouco a respeito da oração. Quando Jesus ensina para nós orar, para nós buscar, para nós se revestir, você vê no capítulo 6 de Mateus, o verso 6, ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai, o que vê o que está oculto, te recompensará. Então entra no teu aposento, ora ali. Foi uma oração que ali os discípulos foram perguntar ao Senhor, né, como ele poderia ensinar a orar, porque João tinha ensinado aos discípulos. E Jesus, qual foi a oração de Jesus? A oração mais simples foi esta. Jesus ensinou aos discípulos, quando orarem, entra no teu aposento, glória a Deus, entra no teu aposento e ora a teu pai que vê ocultamente. Entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ali. O verso 6, ele disse assim, verso 6, eu já li o verso 6, né? Mas você vai pular lá no verso 9, portanto vós orais assim. Jesus ensinando aos discípulos a orar. Portanto vós orais assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça a tua vontade. Muito importante, né? Quando ele diz: faça a tua vontade. Oh, glória a Deus. Venha o teu reino e faça a tua vontade. É importante que nós ora, porque quando eu gosto de continuar, porque se venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Jesus ensinou para nós perdoar de todo o coração, para nós orar e perdoar aquilo que nos tem nos ofendido. Será que nós temos orado, perdoar de todo o coração? Porque eles perdoam a nossa dívida, assim como nós perdoamos. Nós precisamos de perdoar o próximo. Nós precisamos de rasgar o nosso coração, esquecer o passado, perdoar o próximo, para que nós tenhamos uma vida com Cristo. Se nós não fizermos isso, nós não estamos fazendo como Cristo ensinou. E muitas das vezes não é fácil você perdoar aquele que te magoou, aquele que te machucou, você perdoar. Mas Cristo, ele manda nessa manhã, nesse momento, nós perdoar aquele que nos tem ofendido. Glória a Deus. E nós precisamos muito de perdoar. Nós precisamos estar no perdão, porque a oração é a chave da vitória. Quando nós oração é importante nós orar e perdoar aqueles que têm nos ofendido. Vamos lá no top 3, porque o tempo não dá, né? O tempo é tão rápido. Vamos lá no top 3, a oração e jejum. Oração e jejum. É através da tua oração, da nossa oração, que nós vamos vencer a adversidade. Nós vamos vencer aquilo que se levanta contra nós. É através da nossa oração, da nossa confiança, nós rasgar o coração diante do Senhor. Tem uma passagem lá em Jonas, no capítulo 3 de Jonas. Jonas, quando ele entra em Nínive, pregando ali, com uma pregação tão simples, a pregação de Jonas, né? Pregação que Jonas andou, ali ele só falava: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Pregação tão simples a pregação, mas quando aquilo chegou ao conhecimento do rei de Nínive, ele rasgou as suas vestes, ele se arrependeu dos seus pecados e agora proclamou um jejum. Lá no verso 5, capítulo 3 de Jonas, verso 5, e os homens de Nínive creram em Deus e programaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Eles se revestiram ali, eles se arrependeram ali dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, se humilharam, se vestiram de pano de saco e foram programar um jejum de toda a nação, do velho ao novo, de criança. Foram ali programar um jejum. Diz que até os animais naquele dia jejuaram. O rei programou que ninguém podia comer naquele dia, para se arrepender, para que o Senhor trabalhasse na vida dele. É oração, é jejum, é a chave da vitória. Deus tinha enviado Jonas, programar que Deus ia destruir a cidade de Nínive.
Jonas vai pregando, mas quando eles conviviam a palavra, receberam aquela palavra, ali, eles se arrependeram dos pecados. É necessário que nós conheçamos a verdade, se arrepender da nossa falha, não ter mágoa do nosso coração. Dentro do nosso coração não pode ter coisas que ali venham desagradar o Espírito Santo. Nós precisamos de ter uma vida de oração e jejum com o Senhor. Tá? Eu vou deixar essa palavra por aqui. Que Deus te abençoe. Venha participar conosco. Venha participar conosco. Assembleia de Deus, Ministério da Mensagem da Cruz. Rua Creditável, número 27. Monte Castelo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Pastor Ramiro Neto. Estamos ali juntos, aprendendo com Cristo e com Ele. Aprendendo com Cristo e com Ele, é importante nós aprender com Cristo. E Ele está nos preparando ali, o Senhor, e colocou Ele ali para nos ensinar a palavra de Deus. E muito importante a escola dominical. Escola de profeta, escola onde você vai aprender, aleluia, a obedecer a palavra de Deus. Ele tem nos ensinado, pastor Ramiro tem nos ensinado, estamos aí juntos fazendo a obra do Senhor. Deus te abençoe. Mas na próxima lição, né, a lição 10, está falando, nossa segurança vem de Deus. Vamos estudar essa lição e venha participar conosco. Venha participar conosco, tá junto, para nós aprender junto, um com o outro. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus.